Neste último bloco do Papo 21, a Mira Haddad faz uma análise das semelhanças de espaço e tempo no cordel e no teatro shakespeariano. Vou abrir aqui uma discussão, vou fazer em bloco as perguntas, porque tem muitas perguntas, certo? Aí eu vou juntar essas três. A antropologia teatral, ou a sua busca, algumas vezes conserva-se em redomas acadêmicas. Você avalia essa contradição e conflito entre a formulação ideológica e a concretização cênica? Rompendo essa barreira pré-estabelecida pela nossa estrutura social, o ator, em sua pesquisa, pode vir a chegar a um grau de universalização da sua ferramenta de comunicação, ao ponto de tornar Shakespeare acessível ao tradicional leitor de cordel. Dentro dessa perspectiva, como se dá hoje a sua pesquisa? O pessoal estudou para vir para cá. Olha, juntando aqui, o que mais tem de clássico na literatura de cordel, associando o que mais tem de popular em Shakespeare? O que mais? O que na literatura? O que mais tem de clássico na literatura de cordel, associando o que mais tem de popular em Shakespeare? E toda obra de Shakespeare tem esse aspecto universal, focado na essência humana, sem pertencer a uma classe específica. Toda essa obra de Shakespeare tem seu aspecto universal, focando na essência humana, sem pertencer a uma classe específica? São três perguntas, né? Essa daí eu não entendi a pergunta, essa última. Toda obra de Shakespeare tem esse aspecto universal, focado na essência universal? Tem. Tem porque o teatro dele vive outro tempo. O espaço dele vive outro tempo. A realidade dele vive outro tempo, e ele jamais falou para um grupo social só. É claro que ele tinha muita malandragem. Por exemplo, se tinha um duque lá que ia estar na plateia, ou era parente da rainha, ele não falava mal da família desse rei, porque as famílias inglesas eram enormes. Então, ele tomava cuidado, não que ele estivesse fazendo um teatro para essa classe, mas ele tomava o cuidado de não falar mal de um preferido da rainha para ele não se danar. Entende? E ele era um homem prático, ele fazia teatro para ganhar dinheiro, fazia para agradar o público, então ele tomava esses cuidados. Mas a linguagem dele é necessariamente universal, e ele não fala com uma plateia só. E o tempo não existe em Shakespeare. Isso igual no cordel, que a gente está vendo, tempo, espaço no cordel. No Shakespeare também não tem, porque tanto o cordel como Shakespeare vão buscar no imaginário popular, nas histórias que já existem, um material para suas histórias. O Shakespeare não inventou nenhuma história. Não tem uma história do Shakespeare que tenha sido original. Todas nas fontes. Romeu e Julieta existia como cordel muito antes do Shakespeare usar. O Macbeth também ele vai buscar nas crônicas dos militares do século X. Tudo que já existia. E essa que eu acabei de ler para vocês, essa cena da Viola conversando com o público e tudo, essa daqui, se você olhar, tem aqui Antônio de Lisboa e a Sereia do Fundo do Mar, é a história de uma menina no sertão, que vivia com a mãe cai morta no chão de repente, e ela fica sozinha. Desesperada, ela fala, valei-me, Santo Antônio. Santo Antônio chega e fala, se veste de homem, e vai nessa direção. Aonde? Você vai encontrar um reino encantado. Ela se veste de homem, vai, encontra o reino encantado. Naquele reino, a rainha se apaixona por ela. Ela fica desesperada, porque ela sabe que não pode corresponder ao amor da rainha. A rainha fica com ódio, porque vê ela fugir. Entende? E aí ela não sabe o que fazer, mas está lá de homem. Igualzinha essa moça aqui do lado, lá, a condessa apaixonada por ela, e ela apaixonada pelo conde. E o conde apaixonado por ela, mas sem coragem, porque é um garoto. Ele fala, que bem isso. Entende? Então, ele está lá. Aí, se desfaz a intriga, a rainha vê que não é ela, fala, ai, graças a Deus. O conde vê que era uma mocinha, fala, então posso casar com você. Nesse cordel, é a mesma coisa. Ele vai, fica lá, a moça, Antônio de Lisboa e a Sereia do Fundo do Mar. Ela se veste de homem e vai para esse reino onde Santo Antônio mandou, e chega lá e começa a fazer coisas, a rainha se apaixona por ela canta muito bem, ela toca viola, e as flores dançam quando ela canta, essa coisa bonita do cordel, né? Essa liberdade. Então, a rainha se apaixona e começa a pressionar. Aí ela fala, Santo Antônio, me ajuda. Aí o Santo Antônio traz
manda ela buscar a sereia do fundo do mar. Ela pega a sereia do fundo do mar e bota ali na frente da rainha. E aí o Santo Antônio diz assim, manda a sereia falar. Manda a sereia falar. A sereia não fala, mas ele fala, fala, sereia, a sereia fala. Fala, você não é homem, você é mulher. A rainha, quando sabe disso, enlouquece, se suicida, e o rei fala, ai, que bom, finalmente eu posso casar com ele. Entende? Aqui, ó, olha a fala do rei, que bonita que é. Depois, esse é o cordel, esse não é Shakespeare, não, mas é igualzinho, a mesma história. Então, os temas são os mesmos. O rei fala, Antônio, ou Antônia, vista este traje de princesa e toda a riqueza minha. Ponha cabelos de rainha e este carmim para a alegria do rei, que hoje sabe a diferença de amar a lei. Ponha sapatos carmesim e coroa de louro, vista diamantes e se cubra de ouro. O que quiser, enfim, pois quero você bonita para mim. Que este dia seja bendito, pois posso dizer o que sempre queria ter dito, pois juro pela minha realeza e por todas as cores da natureza, que desde o primeiro dia em que a vi, me apaixonei com certeza. Se ontem tinha um amigo, hoje lhe peço em casamento para reinar comigo. Não é lindo? Shakespeare. Não. Rivelino Ferreira da Silva. Poderia. Cordel. Então, as semelhanças são muito maiores do que a gente imagina, na forma e no conteúdo. Entende? Mas não é semelhança entre uma pessoa e outra, é semelhança entre uma visão de mundo e outra. É o popular permanente, é o popular eterno, que corre eternamente por debaixo e que, em determinados momentos, aflora. É a permanência da alma humana em perpétuo movimento. E, às vezes, a ideologia encobre isso, mas tem os momentos que a ideologia falha, e eles começam a aparecer e trazer dados para uma nova realidade, uma nova possibilidade de futuro, que é o que nós estamos vivendo. Poderíamos dizer que Shakespeare era popular e a vivência, as transformações ocorridas com a chegada do capitalismo, transformou em clássico. Claro, se apoderou dele, botou outro valor. E agora, a partir de agora, pertence a nós, o povo não tem acesso. Não é deles. É. Então, seria mais ou menos... É verdade. Tem gente que fala até que o Shakespeare não existiu, porque não pode uma pessoa popular fazer o que ele fez. Dizem que ele era um cara lá famoso de uma academia. Né? Tem várias histórias, né? Várias histórias dessas. Como você percebe hoje a cena teatral no Brasil? Há espaço para todas as linguagens? Não. Mas está em modificação. Por exemplo, eu e o meu trabalho nunca tivemos espaço. A vaga do meu carro sempre foi daquelas apertadinhas mesmo. Entra assim, ó. Entende? Mas sinto que isso está mudando. Hoje existe um reconhecimento real pelo meu trabalho, porque reconhece o meu discurso e reconhece a minha pessoa. Me cobre de homenagens, honrarias e salamalete, mas o meu trabalho mesmo não avança. Entende? Tenho dificuldade. Mas isso está mudando muito depressa. Por isso que eu fico cheio de esperança. É possível e vai mudar, quem fez a pergunta. Acredite, vai mudar, mas depende de você também. Tem espaço para nós agirmos. Nós tivemos a nossa cidadania escamoteada, massacrada ao longo desses anos. O brasileiro não foi respeitado, mas agora está chegando essa hora. Nós temos um modelo de brasileiro no poder que é mais parecido com a gente do que em toda a vida nossa, de toda a nossa história. Então, o mundo caminha, o movimento não para. E depende da gente perceber todas as coisas que Deus manda durante a enchente para a gente se salvar. Entende? Não podemos ficar passivos. Essa baixa cidadania, o indivíduo desinteressado, é uma produção de 40 anos de governos reacionários. E isso agora tem que mudar e o país vai cumprir o seu destino, eu não tenho a menor dúvida. É um país muito rico, muito interessante, muito vasto, diversificado, para ficar sendo uma republiqueta da América Latina, da América Central. Não é. Pessoal, como o tempo está curto,
as outras perguntas que não for possível ser respondidas agora, a gente vai... podem ser encaminhadas por e-mails, que a gente passa para o Amir e para o Renato, tá bom? Aí vão receber por escrito, vai cobrar R$15 a linha. Vamos lá. As dificuldades econômicas sempre foram colocadas como grande empecilho para se produzir arte. Questões como falta de mercado ou patrocínio ocorreu com seus trabalhos... questões de mercado ou patrocínio. Ocorreu com seus trabalhos esse problema? Como fez para produzir, principalmente para o teatro de rua? Ih, menina. Só agora, nos últimos 2 anos, que a gente começa a ter algum tipo de olhar, né, de apoio financeiro, não só apoio moral para o trabalho. Tive muito. Mas, mesmo assim, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca fiquei esperando isso. Eu fazia porque eu tinha absoluta necessidade de fazer. Falar, eu tenho um projeto maravilhoso, mas eu não tenho dinheiro. Não é isso. É isso. Não é isso. É igual dizer, estou apaixonado pela Tica e não tenho roupa para namorar ela. Eu vou pelado, já chego pelado. Entende? Eu não vou esperar. Se o desejo existe, se é necessário, eu vou correr atrás e vou descobrir os meus meios. E quando a realidade se transforma, como agora está se transformando, me encontra pronto para poder aproveitar ela. Não me encontra parado, passivo, sem recurso nenhum, porque não treinei as minhas garras em outros momentos. Então, isso é muito importante. Nunca tive muita ajuda, mas nunca parei de trabalhar por causa disso. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 50 anos de teatro. Desde os 19 anos que eu vivo só de teatro. Não sei como. Se alguém me perguntar, eu não sei explicar. Mas nunca fiz outra coisa na vida. Nem vendi maconha na década de 70, que todo mundo vendia para sobreviver. Que não tinha tráfico organizado, aí o governo não organizou o tráfico, os bandidos organizaram. Aí veio o crime organizado. Mas na década de 70 não tinha crime organizado. Então, aquela lata, teve um naufrágio, um monte de lata de maconha que foram parar nas praias. Todo mundo mergulhava para pegar as latas para vender as maconhas. Entende? Eu nunca vendi nem maconha. Então, dá. Querendo, dá. Desejando, dá. Eu lhes garanto que dá. E ainda vai dar por mais não sei quanto tempo. Para mim. Vou continuar. Chegamos ao final de mais uma edição do Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontramos no próximo programa com mais um polêmico tema da contemporaneidade. Até lá!